Então vamos começar a dar início aqui a nossa leitura de 1 Samuel 3. Mais uma vez a gente falando, né, como Deus ele trabalha. Aqui vai trabalhar muito no sentido de como Deus fala com a gente, né? Que muitas vezes a gente não entende quando o Senhor está falando. Muitas vezes a gente acha que é coisa da nossa cabeça, como eu falei ontem, né? Então eu falo que também quando nós estamos quando as coisas acontecem, né, que Deus quer falar e muitas vezes você fala, poxa, mas eu não escuto a voz do Senhor, eu não sei quando Ele está falando, é geralmente quando o barulho da nossa mente ele está tão alto que a gente não consegue ter o discernimento da voz de Deus. Por que o barulho da nossa mente? São os problemas, as coisas que a gente não para de pensar, tipo, fica na ansiedade, naquela coisa que o cérebro fica extremamente ansioso para algo acontecer, ou não entrega para Deus e não consegue descansar, porque o descansar em Deus é exatamente você descansar mesmo, você entregar para Deus e deixar as coisas acontecerem. Claro que temos que fazer a nossa parte, né? Nunca deixar à mercê das coisas aleatórias, mas a gente tem que fazer a nossa parte, que é a parte de Deus, Ele mesmo faz, a gente não precisa nem se preocupar, e tudo já está escrito, gente, tudo já está escrito, quando Deus promete, Ele cumpre, sempre tenha isso em mente, né? Ele não foge da responsabilidade daquilo que Ele falou, não o homem, né? Aqui as coisas continuam em Siló, tá? Aqui nesse momento Samuel, ele está em Siló, ele ainda continua lá. Amém, Felipe? Bom dia, paz de Deus para você. Então aqui o capítulo em si vai trabalhar muito os caminhos, né, do religioso corrompido, de alguns detalhes, porque vai vir a ira de Deus sobre Eli, tudo que ele prometeu ali. Então a gente tem que entender que Deus, ele vai, aqui nesse momento desse capítulo, ele vai trabalhar em blocos, tá? Vamos lá, eu vou ler o primeiro versículo, tá? Que é aqui Aqui nesse momento, eu acho tão engraçado que Deus fala de uma forma tão bonita com Samuel, a paciência, paz, pastor Carlos, seja bem-vindo, a paciência, o amor, os detalhes, e é assim com nós, né? A gente muitas vezes fala, eu não escuto, eu não isso, aquilo. Tem um peso da escuta espiritual aqui? Claro que tem, né? Deus está falando com um menino, né? Mas ele governa a história mesmo em tempos difíceis. Então, se ele tem que usar um menino, ele vai usar um menino. Ah, mas tinha Eli. Tinha, mas Eli estava corrompido. Então, olha para você ver que Deus ele vai transformando, ele vai levantando pessoas para exatamente cumprir aquilo que ele tem que cumprir naquela época, naquele momento, né? E, infelizmente, as pessoas se perdem. O dom é retirado? Nunca. Nunca. O que acontece é que nós perdemos como eu posso explicar? Não é conexão. Nós perdemos a intimidade com Deus quando a gente apaga a voz do Senhor de nós, com muitas vezes as nossas dúvidas, com aquilo que a gente muitas vezes não quer abrir mão. Deus está falando, faça desse jeito, você, eu não vou fazer não, e tipo assim, faz a sua vontade. Então nesse momento assim, começa a acontecer as crises, né, dentro de você mesmo, e por isso que Deus não é que Deus para de usar. Como que ele vai? É a mesma coisa, vamos dar um exemplo. Como você vai conversar com alguém que não te dá atenção? Chega uma hora que você fala, não vou mais falar, a pessoa não quer me escutar, eu falo, a pessoa não me ouve, eu falo, ela só dá atenção para aquilo que ela acha que é certo, não vai mais falar. É o mesmo relacionamento que a gente tem com Deus. Deus está falando, ele está buscando, ele está falando, e você tá nem aí pra voz dele. Como que ele vai continuar num relacionamento? Ele te deu um dom para você escutar, mas você mesmo bloqueia esse dom quando você não escuta diretamente o que ele tem para você, né? Então vamos começar. A princípio eu vou ler só o versículo 1, tá bom? Olha só. O menino Samuel continuava servindo ao Senhor, supervisionado por Eli.
E naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Porque a palavra, logo no primeiro versículo já fala, as palavras do Senhor era muito rara, por falta de busca, por falta de discernimento. Samuel, o que estava acontecendo? Ele estava servindo fielmente, ele estava fazendo tudo que falava para ele que tinha que fazer. Eu creio que Ana, por algum momento, ela deveria também, que ela ia visitar seu filho, tanto que ela fazia ano por ano túnicas novas para ele, né? Eu creio que ela contava das intimidades que ela tinha com Deus, né? Da sua entrega, daquilo que Deus proporcionou para ela. Então, tipo assim, ela já foi criando também no coração de Samuel uma bênção muito grande, que é o dever de mães fazer em relação aos filhos, né? Cuidar deles nesse sentido espiritual também. Falar, mas meu filho não acredita. Continua falando, continua plantando a semente. Deixa Deus germinar, deixa o Espírito Santo fazer acontecer. No momento certo as coisas acontecem. E aqui eu vejo Samuel também sendo regado. Claro, ele estava no templo, aqui ainda tinha um tabernáculo, tá? Ele estava no templo, ele estava sendo cuidado por Eli, ensinado por Eli e por outros sacerdotes que deveriam haver ali também, né? E aqui nós vemos que não era ausência de Deus. Deus estava ali. Por que ele chamou Samuel? Porque ele estava ali. Mas o problema com Eli é que não tinha mais sensibilidade espiritual, porque ele foi corrompido para proteger os filhos, ele omitiu muitas situações, não tomou um posicionamento e deixou o barco ir ao vento, né? Então isso trouxe um problema muito grande para ele. É aquele negócio, você tá na direção, você tá bonitinho ali, mas muitas vezes você vai falar assim, eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, mas você não tem intimidade. Você não para conversar com Deus, você não para falar dos seus problemas. Gente, é um amigo. Deus é um amigo. Não é porque você não está vendo, ele não está te vendo. Ele está te vendo. Então a gente tem que ter esse sentimento envolvido que muitas vezes nós mesmos silenciamos a voz de Deus porque nós não o buscamos, né? Então aqui, eu trago até no seguinte, assim, aí as pessoas falam assim, mas aí a pessoa que tá na igreja, tá isso, tá aquilo, paz, Roberta, seja bem-vindo. É possível, sim, servir a Deus e tampouco reconhecer a voz dele. Quantas pessoas estão na igreja e... Eu tô falando aqui no sentido templo, tá? Em todos os sentidos. E não tem o caminho com Deus. Quantas pessoas são religiosas, não tem intimidade com o Senhor. Eu sirvo a Deus, eu faço para Deus, mas e o interior? Mas e a intimidade? Que é o ponto-chave da história. De que adianta você morar dentro de uma igreja, mas tão pouco você ter intimidade com Deus. Você vai estar sendo apenas religioso e não vivendo uma intimidade com o Senhor, né? Aqui, nesse momento, eu trago até Amós 8:11, né? Eis que vem dias em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, mas de ouvir as palavras do Senhor. O que estava acontecendo aqui? Olha só no primeiro versículo. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Ou seja, as pessoas têm o ativismo espiritual. Elas pregam, elas louvam, elas fazem congresso, fazem tudo. Elas têm o ativismo espiritual, mas o ativismo espiritual não substitui intimidade com Deus. É outro exemplo, é o que eu falei, é o que eu dei o exemplo. Muitas podem falar, mas eu vou para a igreja tanto. Você pode ir milhares de vezes, mas se você não tiver intimidade, não vai substituir isso com Deus, não tem como. Mas eu leio a Bíblia. Você lê a Bíblia, só lê? Ou você tem profundidade com a leitura? Vocês estão vendo que eu tô trazendo essa situação que tá dentro da palavra, tá? Mas no sentido assim, desperta, povo, desperta. Deus tá aí,
ele está buscando. Você acha que Deus poderia estalar os dedos e acabar com tudo? Nós estamos vivendo o que aconteceu em Sodoma e Gomorra, nós estamos vivendo o que aconteceu em Juízes, nós estamos vivendo o que vai acontecer em Samuel, nós vamos viver tudo o que está acontecendo na Bíblia, nós estamos vivendo. Bom dia, Lorena, paz de Deus. Nós estamos vivendo. Só que Deus, ele está dando oportunidade para que a gente o busque, para que a gente tenha intimidade. Não, Deus não quer que todos, no geral, ficamos religiosos. Ele quer pessoas íntimas dele. Sim, temos que ir para a presença de Deus dentro de um tabernáculo, de uma igreja, né? Então, a gente tem que entender que é o seguinte, quando Deus ele está falando, ele está dizendo aqui, através da palavra, que ele precisa do seu coração. Ele quer ser seu amigo, ele quer ser seu pai, ele quer te dar atenção. Só que se você não tomar a iniciativa de viver isso, obrigada, Nilce, Deus abençoe. Se você não tomar a iniciativa de ter essa intimidade com Deus, você pode ir 50 mil vezes para a igreja que você vai ter um problema. Então, eu falo que as pessoas, elas estão confundindo esse detalhe do ativismo espiritual, que não, eu tô fazendo, eu tô isso, eu tô aquilo, que não substitui a intimidade com ele. Por isso que logo no primeiro versículo já diz, naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e tampouco visões não eram frequentes. Exatamente porque as pessoas estão no tabernáculo, elas fazem todos os anos a festa em Siló, mas não tem intimidade. Por isso que a palavra era muito rara. Exatamente esse versículo explica isso. No versículo 2 ao 3, diz assim: certo dia, Eli, cujos olhos estavam enfraquecendo a ponto de não conseguir enxergar, estava deitado no seu aposento. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Gente, para você ver que tem detalhes na palavra que a gente tem que prestar muita atenção. E Samuel também estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, né? Vamos dizer que quando a mensagem traz a visão de Eli estava enfraquecida, não é que ele estava ficando cego. Olha porque é um simbólico daquilo que estava acontecendo com Samuel, com Eli. Exatamente aqui, o foco está mostrando essa transição que vai para Samuel, olha para você ver, e sair de Eli. Não está mostrando por causa da velhice ele estava perdendo a visão. E sim, a palavra aqui está sendo simbólica, né? Está sendo simbólica porque a liderança espiritual, ela estava falha. Porque olha para você ver, olha, por que eu estou dizendo isso que a gente tem que ler com atenção? A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Vocês têm ideia que aqui está falando assim, está apontando para esperança, que a lâmpada ainda acesa aponta uma esperança. Tem gente que fala que ele estava ficando cego, mas a palavra não está dizendo que ele está ficando cego. Essa visão enfraquecida é que ele estava, de certa forma, tão longe de Deus, tão longe, que ele não podia mais enxergar as coisas que Deus estava trabalhando, das coisas que Deus estava fazendo. Olha para você ver como que nós temos que entender a palavra de uma forma muito grande, analisar mesmo, porque senão Deus falaria que porque nós vemos em muitas passagens sendo citado por causa da velhice, aconteceu isso, isso e isso. Só que aqui não, tá assim, bom dia Paulo, paz do Senhor. Mas aqui não, olha só, cujos olhos estavam enfraquecidos a ponto de não conseguir enxergar. Mas, o versículo 3, a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Olha isso, olha isso. Então, teve um declínio misturado com esperança. Mesmo quando a liderança estava falha, que aqui estava, Deus mantém sua luz acesa, porque ele sabe que através de alguns detalhes alcança outras situações. Êxodo 27, do versículo 20 a 21, fala exatamente sobre a lâmpada que não deveria se apagar. Mateus 5,14 fala, vós sois a luz do mundo. Ou seja,
Enquanto houver um coração disponível, Deus não deixa a luz se apagar. Por que eu estou dizendo isso? Lembra que eu venho batendo na tecla, depois até de um comentário de uma pessoa, falando o seguinte, eu não lembro agora a pergunta dele, mas eu lembro mais ou menos do que ele me perguntou o propósito de Deus, né, em relação às pessoas. Eu volto a repetir, Deus ainda tem esperança na humanidade. E ele vem dando essa esperança, olha quantos 1000 anos atrás. Quantos 1000 anos? Ele vem sempre levantando alguém na esperança das coisas se transformarem, dando a chance para o ser humano estar realmente, de verdade, na presença dele. Ele não se corrompeu? Se corrompeu. Quem ele levantou? Samuel. Olha para você ver. Por isso que esse versículo é trazido nesse sentido. Está corrompido aqui. Ele já não consegue mais estar na intimidade com Deus como talvez estivesse lá no começo. O que acontece? Então, eu vou levantar outro. Porque você se perdeu. Porque agora você só vive de uma religião, né? Religião em aspas, porque lá não tinha religião naquele momento ali, né? Você só está vivendo com o nome sacerdote, profeta. Você só está vivendo assim. Você já não tem mais intimidade com isso. Mas, mesmo nessa liderança falha, Deus levantou Samuel. Porque quem cuidava de Samuel? Eli. Olha para vocês verem como Deus trabalha, né? Então, por isso que eu falo, enquanto houver um coração disponível, Deus não deixa a luz se apagar. De quem era o coração disponível? De Samuel. Vocês, se dependesse de Eli e dos seus filhos, não existia mais nada, modo de dizer, né? Mas havia alguém, um menino de coração puro, que ali as coisas estavam funcionando. Paulo, eu acho que um pouco, não é que fica um pouco tenebroso dizer que ele não teve salvação, tá? Porque eu acho que ele teve, mas ele pagou por muitas situações daquilo que ele colheu aquilo que ele plantou, tá? Então fica uma linha muito tênue falar ele não teve salvação. Eu creio, porque eu acho que se não tivesse, eu acho que teria umas situações muito fortes explicando isso dentro da palavra, né? Mas Deus traz exatamente tudo isso que aconteceu exatamente como exemplo para que nós não nos perdamos nesse momento da nossa vida, né? Então, eu falo que, amém, mas desse jeito. Então, enquanto teve alguém ali com o coração disponível, a luz, né, não se apagava. Então, gente, é bem forte essa passagem, né? Porque mostra muito detalhes dos erros, de situações, e nós vamos ver que, inclusive ali mais pra frente, fala um pouquinho da morte dele, tá? É no capítulo 7, eu acho. Se eu não me engano, é no capítulo 7. Não, é no capítulo... na segunda-feira nós vamos fazer o capítulo. Aí vai falar um pouquinho da morte dele, mas não dá a entender que ele não foi salvo, tá? Ele pagou pelas consequências dos erros dele. Pagou. Isso sim. Mas não que dá a entender que ele não foi salvo. Então, tipo, fica uma coisa muito vaga, assim, de falar, não, ele não foi salvo. Não, eu acho que seria um erro teológico muito grande alguém virar e falar, ele não foi salvo. Entendeu? Eu acho que é um erro muito grande falar isso, tá? Então, vamos aqui continuar o versículo 8 ao 9. Então o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. É o versículo do 4 ao 7, perdão. Então o Senhor chamou Samuel. Ele respondeu, aqui estou. E correu até Eli e disse, aqui estou, pois me chamaste. Mas ele disse, eu não te chamei, volta e deita-te. E ele foi e se deitou. O Senhor chamou novamente Samuel. E Samuel se levantou, foi até Eli e disse, aqui estou, pois me chamastes. Mas ele disse, eu não te chamei, filho meu, volta e deita-te.
Samuel ainda não conhecia o Senhor e a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Olha para você ver como que Deus, ele trabalha de uma forma que traz muito no sentido assim de pessoas falam, deixa eu só baixar um pouquinho aqui, para mim tá alto, não sei se para vocês estão alto. Existem muitas situações que as pessoas falam assim, eu não escuto a voz de Deus, é isso, aquilo, e às vezes eu acho que é coisa da minha cabeça. Olha Deus mostrando aqui como que é, né? Até numa criança, Deus fala, Samuel confundiu a voz dele com a de Eli, ou seja, a voz de Deus, ela é diferente da voz humana, mas parece com a nossa voz, vamos dizer, falando, né? Mas causa uma confusão, mas traz um aprendizado. Gente, eu falo que a voz de Deus, a voz do Espírito Santo hoje falando, é algo que você automaticamente parece que vem no seu pensamento, como eu posso dizer? Vem no seu pensamento de uma forma tão forte, que assim, ela se mostra a potência da voz, ela se mostra, não é uma voz vaga, é uma voz que Deus mostra mesmo, que mostra, fala assim, olha, eu sou Deus falando, né? Então, a gente tem que entender também que nem toda voz que chama é humana. Muitas vezes na nossa cabeça vai aparecer assim, não faça isso. Não foi o seu pensamento. Não foi o seu pensamento. Não foi. Paulo, em nome de Jesus, eu estou orando, viu, Paulo? Estende os seus currículos aí que Deus vai abrir, tá? Então, olha para você ver, nem toda voz humana, ou nem toda voz que você escuta vai ser humana. Mas precisamos aprender a discernir essa voz. Eu vou te dizer uma coisa, um exemplo. Eu já dei ontem de quando assim Deus fala, o Espírito Santo fala com a gente, não faça tal coisa. E aí de repente você vai e faz e você se arrepende. Puxa vida, porque eu fiz? Porque eu não escutei aquela voz. Dei esse exemplo. Vamos dizer uma outra coisa. Uma vez, eu vou dar um exemplo muito engraçado. Uma vez eu estava indo para uma igreja e eu estava com um rabo de cavalo, né, tal, não sei o quê, e eu estava com um brinco um pouco maior. Né? Não era coisa muito estrondosa, mas ele era um pouquinho maior, era mais penduradinho, tal, não sei o quê. E eu tava lá terminando de arrumar meu cabelo, e de repente falou assim, gente, era a minha voz. Lá no começo, quando eu tinha essa dúvida se era Deus falando, mas foi exatamente assim. Uma voz interna, além da minha voz, que eu tava lá arrumando, de repente falou assim, se você for com o cabelo preso, tire esse brinco. Se você quer ir com esse brinco, solte os seus cabelos. Eu olhei assim, tipo, quem tá falando comigo? Sabe, você fica meio assim, meio perdida. Foi o meu pensamento falando isso? Sendo que eu já tinha tomado a decisão de colocar o brinco e prender o cabelo? Não. A minha decisão foi prender o cabelo e colocar o brinco. Mas a decisão do Espírito Santo foi ou uma situação ou outra. Assim você não vai. Aí tá bom. Aí o que eu fiz? Eu tirei o brinco e coloquei um pequenininho. Ou eu não lembro se eu soltei. Não, eu tirei o brinco. Eu tirei o brinco porque eu vi que Deus, não, Paulo, foi o Espírito Santo, não foi o sexto sentido, não, foi o Espírito Santo que me falou. Então, a gente tem que entender que Deus, ele vai falar com a gente, principalmente nessas situações assim que ele tá. Por que ele deve ter falado assim? Porque lá dentro daquela igreja deveria ter alguém, ou as situações daquela igreja era bem radical, assim em relação a usos e costumes, não tem nada a ver com palavra, tá? Em uso e costume, que era a regra delas. Então, de certa forma, eu escandalizaria alguma coisa. Então, Deus virou para mim e falou, ou é uma situação ou outra. Olha para você ver como que Deus faz. Porque eu tô falando? Porque a voz de Deus, muitas vezes, vai parecer a nossa, vai parecer que a gente tá pensando coisas que não, sei lá, entendeu? Ou que outra pessoa nos chamou. Quantas vezes você escuta? Eu duvido que a pessoa não escutou. Entenda isso. Qual foi a voz que Samuel escutou
Qual foi a voz que Samuel escutou e ele foi atrás? De Eli. Quantas vezes nós escutamos Deus falar, vou dar o exemplo, vou colocar meu nome. Eu já escutei, Andresa, oi! O meu marido olha assim, né? Tipo, eu não te chamei, eu fiz assim, né? Amém, Maria, seja bem-vinda. Eu olhei assim, nossa, eu escutei você me chamando. Aí já aconteceu com a minha mãe também, eu achar que a minha mãe tava me chamando, Andresa, oi, não te chamei. Aí eu ainda pergunto, você me chamando? Não. Quem tá me chamando? Jesus. Você olha para você ver. Então fique atento nessas situações que Deus ele vai falando com a gente, ele vai, né, transformando as coisas, né? João 10:27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Hebreus 5:14, os que têm os sentidos exercitados para os que, né, que estão em Deus, têm os sentidos exercitados para discernir. Ou seja, quando você busca, quando você ora, quando você jejua, quando você lê palavra, principalmente palavra. Sem palavra você não escuta a voz de Deus, porque ele nunca vai fugir daquilo que ele deixou para nós. Sem palavra você nunca vai escutar a voz de Deus. Então você tem que ler a palavra, porque através da palavra Deus vai trazer revelações para sua vida. Gente, e é sério. E isso é sério, né? Paulo, isso daí eu acho que, assim, você tem que abrir caminhos. Você tem que orar a Deus, porque se uma porta tá fechada é porque Deus tem alguma coisa aí com você. Isso você pode ter certeza. Às vezes é um processo que você tá passando de subir de nível. E aí você confunde as situações. Não é punição, hein? Não é punição. Vamos continuar aqui agora do 8 ao 9, tá? Então o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: aqui estou, pois me chamastes. Então ele entendeu que o Senhor estava chamando o menino. Olha isso. E Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e se ele te chamar, diz: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Paulo, deixa eu terminar a palavra e no final eu converso com você, tá bom? Olha só, aí o que acontece? Eli, mesmo na sua fraqueza espiritual, ele teve o discernimento que quem estava chamando Samuel era Deus, né? Mesmo falho, ele ainda conseguia orientar Samuel a ouvir a Deus. Por que eu tô colocando... Aí você vai me perguntar, poxa, mas Eli fez tantas coisas e mesmo assim Deus dava discernimento para ele? Sim, sabe por quê? Porque ele estava cuidando da obra que tinha na vida de Samuel. Eli foi levantado, Deus levantou ele para cuidar de Samuel. Então, enquanto Samuel estivesse na presença de Deus com estes homens, com Eli, com os outros, Deus ainda usaria Eli para direcionar Samuel. Então, quando você vira e fala assim, que esse povo errado, que esse povo isso, que esse povo aquilo, às vezes Deus está usando exatamente para direcionar outras. Porque você concorda comigo que Deus poderia tirar Eli ali e falar assim, acabou, você não vai ter mais nada, você mais isso, você mais aquilo. Você concorda comigo que Deus poderia fazer isso? Como ele vai fazer depois da revelação? Então, olha para você ver. Deus, ele coloca as pessoas no nosso caminho para nos direcionar. Mas a pessoa é toda errada. Tá, mas ela tem algo que Deus deu para ela para direcionar a pessoa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque um direcionamento tardio pode, de certa forma, atrapalhar algumas situações ali na sua frente, né? Então, eu trago uma frase aqui que eu já vi muita gente julgando, já vi muita gente falando assim, que Deus não pode usar, que Deus isso, que Deus aquilo, mas eu vou te falar, tem alguém na face da terra, tirando as crianças que são anjos inocentes, que são criança é numa inocência muito grande, tirando as crianças, há alguém nessa terra que não seja imperfeito?
Há alguém nessa terra que não tenha pecado? Há alguém nessa terra que fala assim, é digno do Senhor isso? Não, não tem. Todos nós somos imperfeitos, mas Deus ainda usa pessoas imperfeitas para direcionar outras. Eu tô aqui falando com vocês. Vocês acham que eu sou perfeita? Não sou. Sou cheia de erros, sou cheia de defeitos. Eu sou chata, sou exigente, sou. Eu tenho um Paulo com Pedro aqui, em cativo aqui, né? É modo de dizer. Mas eu falo, sou pessoa imperfeita. Só que Deus usa essas pessoas para direcionar outras. A gente tenta fazer o quê? Sempre melhorar, porque quando vamos olhando, lendo a palavra, nós vamos com o coração principalmente disposto à transformação de Deus, as coisas vão se transformando. A tendência é sermos melhores a cada dia. Agora, quando você tá tipo Eli, eu tô servindo no templo, mas eu não quero mais fazer nada, não quero mais buscar, não quero mais ler palavra, não quero mais nada, aí você vai ter um problema, porque Deus vai te puxar. Amém, Mãe Terezinha, amém. Mas Deus vai te puxar pela orelha. E como vai, né? Então, Deus ainda usa essas pessoas imperfeitas para nos direcionar. E todos, né? Irmã Terezinha, é que eu sou muito chata, que eu sou muito exigente. Eu me cobro. Eu me cobro muito, em muitos detalhes, e muitas vezes eu teria que tirar o pé um pouquinho, entendeu? Então eu sou chata com detalhes, Um exemplo, eu vou dar um exemplo no sentido assim, quando eu ia fazer trabalho na escola, até na faculdade, olha só para você ver. Sabe o que eu fazia? Eu fazia todo o trabalho sozinha, porque quando dividia no grupo, os trabalhos chegavam tudo mal feito, o que acontecia? Eu fazia... Eu vou fazer sozinha, porque ao invés de eu ficar estressada, eu fazia assim, é melhor eu fazer do que ficar estressada com pessoas que fazem de qualquer jeito e não tem compromisso. Então, eu sou chata nisso daí, entendeu? Com certeza a Fê ele está, com certeza. Então, continuando aqui, eu trago até uma conexão em Provérbios 4:1. Ouvi, filhos, a instrução do pai. Romanos 11:29, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. É o que eu falei, Deus ele não vai tirar o que ele te deu. Nunca, nós que perdemos a intimidade e o time de estar entendendo a voz de Deus, né? Então a gente tem que aprender a separar a falha humana, principalmente da direção divina. Ou seja, não é porque a pessoa é falha, não é porque a pessoa é isso, mas Deus pode estar usando sim para nos dar direção de alguma forma, né? Eu gosto, irmã Terezinha. Se eu gosto. E fico brava quando tem algo errado. E como? Mas Deus, ele faz dessa forma. Então a gente tem que estar sempre ciente desses detalhes. Vamos ler aqui o 10. Depois disso, o Senhor voltou, permaneceu ali e chamou como das outras vezes. Samuel, Samuel. Então ele respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Ai, gente, eu acho tão bonitinho isso. Ele era só um menino. Ele só era um menino. Olha só. Samuel se posicionou, assim como teve a direção de Eli, ele se posicionou como um servo disponível, como alguém que está disposto a ouvir a palavra de Deus. Não como um controlador de mensagens, porque gente, tem gente que eu conheço que Deus supostamente, Deus só usa para falar com uns. Só com uns que tem. Mas com os pobrezinhos, parece que Deus nunca fala. Só que não é Deus. É a tal da pessoa controlando a mensagem que Deus passa. Ou seja, eu só sou profeta dos que têm dinheiro. Eu só sou profeta dos que têm dinheiro. Mas eu não sou dos pobres. Gente, mas Jesus veio para quê mesmo? É para aqueles que não têm valor nenhum. É aqueles que a sociedade não quer mais nada. Aí você fala, aqueles que são perseguidos, aqueles que são caluniados, aqueles que já sofreram, que sofrem ainda. Olha para você ver. E Deus, ele vai transformando, por isso que nós temos que estar em espírito e verdade, de verdade com o Senhor. Com carinho, com amor, com entrega. Não adianta a gente fazer pela metade, porque você pode enganar o mundo, você pode enganar a todos. Todos vão falar, olha que bonitinho, tá servindo a Deus, tá tendo intimidade, não sei o quê. Só que por dentro você é o pão bolorento e não tá dando resultado no céu. Não está dando resultado no céu. E isso vai te trazer problemas, assim como trouxe com Eli.
Então, Samuel se colocou num posicionamento de escuta, se colocou, e Deus, aqui, eu vou trazer até Isaías 6:8 antes de falar outra coisa. Eis-me aqui, Isaías 6:8. Como que a gente fala? Eis-me aqui, Senhor. Me usa, Senhor. Só que aí depois eu vou falar para vocês. Não pede para Deus te usar. Pede para você ser alguém que esteja, gente, obrigada, que esteja disposta a ser serva do Senhor. Porque quando você entra na linha do usar, Deus, gente, esse vídeo ficou muito forte na minha cabeça. Deus vai te perguntar: você gosta de ser usado? Eu não quero te usar, eu quero ter intimidade, porque um amigo íntimo, o que vai acontecer? Um amigo íntimo, ele vai conversar com você, ele não vai te usar. Gente, isso ficou muito marcado na minha mente, isso daí. Então, o eis-me aqui, quando você solta Isaías 6:8, eis-me aqui, é porque você está disposto a fazer a vontade daquele que te ama, daquele que tem o melhor para você, daquele que vai te direcionar pelos caminhos. É um negócio, gente, é um negócio muito lindo. Aí eu amava aquele louvor. Claro, a gente tem que ter interpretação que não foi dessa forma. Usa-me, Senhor, da Aline Barros. Gente, eu amo esse louvor. Como um farol que brilha à noite. Eu não sou cantora, então me desculpa. Gente, obrigada pelos presentes. Usa-me. Olha isso. Aí, hoje, olha pra você ver, né? Claro que a gente tem que ter uma direção disso, tá? Entendemos que a vontade de ter a presença de Deus e muitas vezes nos usar. Só que depois que eu vi aquele vídeo do rapaz falando que orou por 2 anos, Deus me usa, Deus me usa, Deus me usa, Deus me usa. Deus falou, mas eu não quero te usar. Você vai gostar de ser usado? Gente, olha como isso é forte. Eu quero ter intimidade com você. Eu quero ser teu amigo, eu quero, sabe? Isso mudou muito as minhas perspectivas, assim, em todos os sentidos. Ana, obrigada, Deus abençoe. Mudou em todos os sentidos as minhas perspectivas desse ser usado por Deus. E isso marcou muito a minha vida nesse sentido, assim, que eu falei, gente, realmente a gente tem que aprender a discernir aquilo que Deus tem para nós. Porque Ele quer ser o nosso amigo. Ele quer ser alguém que a gente tem intimidade. Você não tem intimidade com alguém muito próximo? Com alguém que você fala, poxa, meu amigo, nossa, é minha amiga. Gente, hoje tá raro, mas ainda tem, né? Poxa vida, eu tenho, olha isso. Olha só como que é as coisas, né? Então, escutar Deus vai exigir silêncio interior. Vai exigir. E principalmente rendição. A rendição é você estar disposta a fazer a vontade dele. Aí que pega, né? Aí que entorta. Mas o silêncio interior é uma das principais, um dos principais caminhos para você escutar a voz de Deus. Porque se o seu problema está sendo maior do que a voz de Deus, você não consegue escutar. E você não consegue ter a direção. É bem forte isso daqui, é bem pesado de certa forma, mas é verdade, gente. Quando nós estamos passando por alguns problemas, a gente não consegue. A gente mal consegue raciocinar, mal consegue pensar e achar soluções para os problemas. E vai dando uma bagunça muito grande na nossa mente. Mas a gente tem que aprender a confiar em Deus. Eu sei porque eu estou vivendo em algumas situações que eu falo assim, Senhor, a minha parte eu fiz. A minha parte eu fiz. A condição é 0 favorável, mas aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que prometeu e que começou a boa obra é fiel para terminar. Então eu vou descansar e vou confiar no Senhor, porque o Senhor me prometeu lá atrás. Então agora eu só estou dando um direcionamento. Olha para você ver quando... E eu descansei tanto que nos primeiros dias, em 2, 3 dias começou a me dar ansiedade, começou para você ver como somos falhos, né? Começou a me dar ansiedade, começou a me dar uma palpitação, começou a me dar vontade de chorar. Eu falei, Senhor,
tá repreendido em nome de Jesus essa seta do capiroto. Eu falei, não, eu não sou assim, eu confio na tua palavra. E gente, eu me cobro. Eu falo, eu ensino todos os dias que eles têm que ter fé. Gente, olha pra você ver como eu sou. Eu ensino todos os dias que eles têm que ter fé, porque o Senhor promete, o Senhor cumpre, pra não desfalecer. E agora eu vou cair nessa armadilha? Não vou. Eu mesma briguei comigo, eu mesmo clamando o Senhor, brigando comigo. Não vou. Sai daqui, Satanás, porque você não vai tirar minha paz. Seja feita a vontade de Deus e o que acontecer, vai acontecer e vai ser tudo para honra e glória do Senhor. E aí, sumiu. Gente, parou a perseguição. Tipo, aquelas vozes falando que você não vai conseguir, que vai dar errado, que Deus não dá, que não sei o quê. Acabou, foi embora. Porque eu coloquei minha fé aonde? Em Deus. Foi Deus prometeu. Que? Eu vou me perder? Não vou, eu vou ficar aqui, ó. Deus prometeu, Deus falou, então aqui vai ser. E seja feita a vontade do Senhor. Ele sabe de todas as coisas. Bom dia, Tamara, paz do Senhor. Então a gente tem que aprender a discernir exatamente o que? A voz de Deus da voz do inimigo que tenta te destruir, que tenta tirar você a sua paz, principalmente, tá bom? Vamos continuar aqui do versículo 11 ao 14, já a gente acaba, tá, gente? Então o Senhor disse a Samuel, eu acho que aqui é quando Deus começa a falar com a gente, e Deus fala assim, então, vai acontecer tal coisa, isso, e entrega lá a mensagem, aí você tem certeza que é eu que tenho que entregar Jesus? É desse jeito, olha só. Então o Senhor disse a Samuel, estou a ponto de fazer algo em Israel, que fará tinir os ouvidos de todo aquele que o souber. Naquele dia, agirei contra Eli, cumprindo tudo o que tenho dito a respeito da família dele, do início ao fim. Deus pegou Eli de surpresa? Deus já tinha falado para Eli o que ia acontecer com ele. Eu falo que Deus avisa a gente antes de fazer algo acontecer. A prova está aqui na palavra. Porque já lhe disse que julgarei sua família para sempre, pois ele sabia do pecado de seus filhos que blasfemavam contra Deus, mas não os repreendeu. Portanto, jurei à família de Eli que o seu pecado nunca mais será expiado, nem com sacrifícios e nem com ofertas. Deus avisou, não avisou? Avisou. Ele foi dando oportunidade. Gente, eu falo que quando alguém começa a vir falar alguma coisa para você, poxa, vamos supor, nossa, isso não tá legal. Olha, estão fazendo isso. Começa a observar. Começa a prestar atenção. Começa. Exatamente, Helena. Então, começa a prestar atenção. Sabe por quê? Porque Deus, antes de vir com julgamento sobre as nossas vidas, ele vai nos avisando. Sabe por quê? Ele dá chance para o arrependimento. Ele dá chance para você voltar atrás. Não que você não vai ter consequências, porque tem, mas vai ser mais leve. Ele vai avisando, e a pessoa muitas vezes vai deixando para trás. Você acha que o povo não ia reclamar com Eli o que os filhos estavam fazendo? Ia. Só que chegou um momento que deveria todos terem ido e colocado... Fala assim, olha, chega. Só que aí Eli foi falar com os filhos, mas falou, mas não entrou com uma providência. E aí o juízo de Deus veio sobre aquele que teria que ser exemplo na vida de outras pessoas, mas ele estava sendo omisso em tudo. Em tudo. Gente, olha como que a palavra fala. Então a gente tem que entender que Deus, ele vai te avisar. Eu caí de paraquedas. Não, você não caiu de paraquedas, você fez a tua vontade. Você teve medo de fazer o que Deus estava mandando. E vou te falar, não tenha medo, porque quando Deus fala, ele garante. Ele garante. Então, Deus anunciou aqui o juízo contra a casa de Eli, mas ele já tinha avisado Eli o que ia fazer. Olha para você ver, né? Então, o silêncio de ontem não anula o juízo de amanhã. Ou seja, ele falou, Eli, corrige teus filhos, olha só o que está acontecendo. Mas ele não deu ouvidos. Então, o silêncio dele ali
trouxe um juízo muito grande aqui, né? Números 14, 18 diz: o Senhor é longânimo, mas não inocenta o culpado. Hebreus 10, 31, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Sabe por quê? Você pode fazer 1000 coisas, Satanás sapateando na tua face, mas você sempre vai ter Deus para correr. Sempre, 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 independente da situação da tua vida, você sempre vai ter Deus para correr. Agora, quando Deus fala, olha, agora basta, agora o juízo é meu, você não tem mais para onde correr. E não adianta ir para outros lados, não. Ninguém te protege de Deus. Ninguém vai te proteger de Deus, porque o juízo cai, como caiu sobre Eli, né? Então, a graça não é permissiva. Tem que entender isso. Ela não é uma permissão para você fazer o que você quiser. Estamos vivendo, como a gente escuta hoje em dia, estamos vivendo no tempo da graça. Tá, vai vivendo no tempo da graça e não fazendo o que tem que ser feito para você ver aonde essa graça vai chegar, no inferno. Sabe? A gente tem que ter ciência disso. Porque eu vejo muitas pessoas falando, estamos vivendo no tempo da graça. Sim, no tempo da graça, mas não deixa de ter que fazer o que tem que ser feito. E aí? As pessoas sabem o que elas querem fazer? Tirou toda a responsabilidade espiritual que cada um tem que ter e colocou no tempo da graça. Ou seja, Jesus morreu na cruz para a gente fazer o que quiser. Vocês estão entendendo o perigo do que é falado hoje em dia? Porque todo mundo fala, vivemos o tempo da graça, mas todo mundo faz o que quer. Amém, Christian? Paz do Senhor. Então, presta atenção, porque viver na graça não te dá permissão de fazer o que você quer, de negligenciar os atos espirituais, aquilo que Deus está mandando. Então, tomem cuidado. Tomem cuidado com essas palavrinhas que a gente vê que virou uma modinha. O tempo da graça. O tempo da graça dá ruim se você se perder no meio do processo aí. Porque Jesus, quando ele veio, ele não aboliu nenhuma lei. Ele acrescentou detalhes à lei que Deus deu para Moisés e que Moisés trouxe. Ele acrescentou situações de uma forma mais amorosa. E estendeu muitas outras coisas. Então a gente tem que ter um exemplo do sábado, que é um tabu gigante. Gente, o sábado, guardar o sábado, tá na lei. Se você olhar, tá nos 10 mandamentos. Ninguém cumpre. Só os adventistas. Isso eu tenho que falar deles. Eles cumprem direitinho, bonitinho. Mas aí você vai falar, mas Jesus falou que não é porque é sábado você vai deixar de socorrer o boi que caiu lá no buraco? Não, você vai lá e socorre, mas continua. Deus não anulou as leis, Jesus não anulou as leis, elas estão ali para ser cumpridas. Eu sei que esse negócio do sábado é um tabu muito grande, é uma situação muito grande, porque com o tempo mudaram o sábado para um domingo, né? Enfim, mas a gente tem que entender muito isso, que as leis, elas foram feitas e é um estatuto perpétuo. Perpétuo é para sempre. Jesus não veio para transformar isso, ele veio para, inclusive, melhorar. Ou seja, se um irmão ali precisar, é sábado, eu não vou fazer nada, vai lá e ajude, mas volta para aquilo que você tem que fazer. Olha para você ver como que transformou a situação. Jesus veio para transformar, não veio para abolir. Ele não veio para abolir. Vai continuar as leis continuando sendo leis que temos que fazer. Então tomem muito cuidado com o tempo da graça, que as pessoas falam. O tempo da graça, a graça está aí em nome de Jesus, mas ela não anula as leis que Deus deixou. Tomem cuidado. Vamos continuar aqui. Do versículo 15 ao 18. Samuel ficou deitado até de manhã, então abriu as portas da casa do Senhor. Entretanto, Samuel tinha medo de contar a visão a Eli. Mas Eli chamou Samuel e disse: Samuel, meu filho. E ele respondeu: aqui estou. Eli perguntou-lhe: o que o Senhor te falou? Olha para você ver. Eli... Gente, eu vou te falar uma coisa, quando você é usado por Deus, você é sempre usado por Deus. Você pressente que Deus Eli pressentiu algo que Deus falou para Samuel,
que era em relação a ele. Porque se ele não tivesse tido essa sensação que o Espírito Santo, o Espírito de Deus ali cutucou, ele falou assim, então, é sobre você. Senão, é sobre você, então aguenta aí. Ele não teria falado isso. Não escondas nada de mim. Olha só. Deus te castigue durante, se esconderes de mim qualquer coisa de tudo que te falou. Ou seja, ele já sabia que Samuel estava com medo de entregar. Ele conhece aquele que estava criando. É a mesma coisa um filho, quando a gente sabe que o filho está escondendo algo de nós. A gente olha para a cara, tipo, tá escrito assim, estou escondendo. Samuel estava escondendo porque ele teve medo. Entende? Super compreensível. Era um menino que recebeu uma baita de uma profecia, né? Tipo assim, como que eu vou entregar isso para aquele que cuida? Como eu vou entregar? Gente, já aconteceu situações comigo de Deus mandar eu revelar certas coisas que eu falei, Jesus, o senhor tem certeza que sou eu? Não quero não. Mas eu fui, com medo, mas fui. A ponto de virar e falar para a pessoa assim, você vai falar para tua mãe? Gente, é sério isso. De chegar, eu tava na casa tava tendo um culto no lar de um amigo e tava toda a família, tava todos ali e tava a mãe e o filho. E a mãe sentadinha, ela olhava pra mim, fazia assim, ela olhava pra mim, ria, que não sei o quê. E de repente Deus vira pra mim e fala assim, entrega pra ele, pra ele pedir perdão pra mãe dele, porque agora ela tá viva. Amanhã ela pode não estar. Gente, pensa na minha pessoa que eu fiquei assim, Jesus, Jesus, eu fiquei por alguns segundos assim, Senhor, Jesus, como eu vou falar isso? Jesus, como eu vou falar isso? Falou assim, fale. Tá bom. Aí eu chamei a pessoa, falei, olha, Deus mandou falar isso, aquilo pra você, tal, não sei o que, blá, 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 blá. Eu respirei, entreguei e falei. Gente, aí ele ficou meio assim, ficou meio pra lá, meio pra cá, mas não falou. E aí o que aconteceu? A senhora estava sentada assim do meu lado e ela me chamava para ficar do ladinho dela, ficar. Aí eu levantei, encostei ela assim, aí ela olhava assim para mim e ria. Ela olhava para mim e ria. Eu falei, Jesus, que essa mulher tá rindo. Eu ficava assim. E de repente ela encostou a cabeça na minha barriga, porque eu estava em pé. Ela encostou a cabeça na minha barriga e fez assim, ó. Aí entenderam porque eu entreguei aquilo. E eu também, eu falei, Jesus. Aí saíram correndo pro hospital, tudo, não sei o quê. No carro, ele batia no rosto da mãe assim, mãe, acorda, mãe, acorda, mãe, acorda, mãe, acorda. Depois eles me contaram. E ela abriu o olho. Olha pra você ver, Deus ainda deu a oportunidade. Ela abriu o olho. E ele falou, mãe, me perdoa, mãe, me perdoa. Ela só teve o tempo de falar, abençoado. E ali ela não voltou mais. Vocês entendem a situação que muitas vezes eu vejo Samuel nessa situação. Só que eu era maior. Eu já estava maior. E Samuel era apenas um menino. Eu fiquei com medo de entregar isso para aquele rapaz. Eu fiquei. Um homem já, né? E eu não sabia o que fazer. Aí todo mundo ficou olhando pra mim e falou assim, você não tem nada pra me entregar não, você não tá vendo nada atrás de mim não, né? Eu falei, não tô vendo nada, gente, pelo amor. Aí eu fiquei com um apelidinho lá, porque esse amigo era inclusive da minha sala da faculdade de teologia, e todo mundo crente, e era um culto um culto no lar que eles faziam uma vez por mês, e eles me chamaram pra pregar nesse dia lá, né? E aconteceu isso. Então eu falo que todo mundo com medo, mas eu falo, é muito complicado as coisas que muitas vezes Deus manda a gente entregar para as pessoas. É difícil. Mas faça, Ele garante. Porque quando a gente obedece a Deus, Ele garante tudo aquilo que Ele coloca na sua boca para falar. Só que
a gente tem que tomar cuidado que se você obedece quem? A Deus ou você tem medo de desagradar as pessoas? Eu fiquei com medo de entregar algo muito sério, não foi nem de desagradar a Deus, perdão, de agradar alguém. Não, eu tive medo de falar o que tinha que falar, que era algo muito sério, que eu falei, Senhor, só que ele é um negócio que é diferente, que Deus fala, tipo, sabe, me obrigando, tá bom, Jesus, eu falo. Mas eu entendo que foi lá no começo, quando Deus começou a me usar dessa forma, né? A minha intimidade com Deus começou a ser tão forte a ponto dele me revelar certas coisas. E eu falo que na obediência que eu fiz, graças a Deus, ali o filho teve uns segundos de pedido de perdão e a mãe, de certa forma, abençoar. Mas foi assim, rápido. Já passou, foi rápido. Então, assim, Deus, ele vai fazendo coisas que vai nos transformando, vai nos moldando, vai nos fazendo acontecer. E eu falo que é difícil em muitas situações. Eu entendo o medo aqui de Samuel. É sempre assim, né, Margarete? É sempre assim. Mas Deus, ele honra aquilo, quando ele fala, ele honra. Então a gente tem que entender isso. Vamos continuar aqui, do 19 ao 21, já finalizando o capítulo. Samuel crescia e o Senhor estava com ele e não deixou falhar nenhuma de todas as suas palavras. E todo Israel, desde Dan até Berseba, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor voltou a aparecer em Siló, porque ali o Senhor se manifestava a Samuel pela tua palavra. Ele era um menino. Então, Deus validou a palavra de quem escutou. Ou seja, Samuel não escutou? Ele não entregou? Deus validou. Então, quando Deus fala, ele sustenta até a última palavra. Até a última palavra. Em Isaías 55:11 diz assim: assim será a palavra que sai da minha boca. Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. Por que eu coloquei esse versículo, Lucas 1:37, no final? Porque Deus, ele mexe com o impossível. Tudo aquilo que é bom, é visto aos nossos olhos de uma forma impossível, Deus vai lá e realiza. Quando se tem fé, quando se tem busca, a gente tem que entender que é na vontade dele, se for da vontade dele, no tempo dele, temos que entender isso, não podemos ser rebeldes, Deus não faz para mim, Deus não fez isso, Deus não fez aquilo. Nós temos que entender que há um tempo determinado para todas as coisas. E se ainda não aconteceu, se a promessa que foi falada saiu da palavra de Deus, vai acontecer. Calma, espera, as coisas vão se endireitando, as coisas vão entrando nos eixos, elas vão, transformando. Quem anda em obediência, isso eu tenho que deixar bem memorizado, porque quem anda em obediência experimenta o sobrenatural de Deus. E o sobrenatural de Deus, ele é uma autoridade que Deus desce sobre a sua vida de transformar outras vidas. Seja num louvor, seja na palavra, seja em revelação, seja de inúmeras formas. Mas Deus, ele vai trabalhando na nossa vida de uma forma que ele vai trazendo essa autoridade porque você abriu seu coração para essa presença. Eu tenho pessoas que eu tô vendo um sobrenatural de Deus rondando, viu, Mai? Um sobrenatural de Deus muito grande sobre a tua vida. Assim como Samuel, o eis-me aqui vai valer para você. E Deus vai te usar de forma sobrenatural. Eu sei que Deus, às vezes a gente não entende como que Deus faz, como Deus transforma, como Deus, Mas Deus começa a usar pessoas que muitas vezes outras não deram nenhuma expectativa. Mas Deus, ele vai fazendo da glória dele sobre as pessoas de uma forma muito grande, mas vai acontecer isso na tua vida. A glória de Deus descendo, eu vejo claramente a glória de Deus descendo sobre a tua vida de uma forma tão grande, a ponto de você
ser tocada por Deus, de uma forma de você sentir a presença dele, de uma forma tão grande, de você falar, Jesus, senta aqui do meu lado, você sentir a presença dele do seu lado. Continua nessa fiação, continua nessa busca, continua fazendo a vontade dele, continua nessa abertura que o seu coração fez Deus entrar. Você vai ver o sobrenatural muito grande, você vai ver. Aí depois você vai me contar. Gente, eu trouxe isso que Deus me revelou aqui, eu já trouxe, senão eu posso até esquecer. Não, esquecer eu não esqueceria, né? Mas assim, Deus, ele ama quem anda em obediência. E ele desce autoridade sobre pessoas. Eu vejo muitas pessoas sendo transformadas somente pela palavra. Somente na entrega, somente naquilo que... somente na entrega. Tipo, de estar buscando, de estar orando, de estar jejuando. As pessoas não têm preguiça de estar na presença de Deus. Aí tem gente que tem preguiça e fala, eu quero ser usado. Como você vai ser usado se você não quer essa intimidade com Deus? Antes de ser um instrumento nas mãos de Deus de bênção, você precisa ser a bênção nas mãos dele. Você precisa ser transformada por ele para você ser usado. Então eu falo que Deus, ele transforma muitas situações. Muitas situações que a gente passa, eu estou ensinando todos os dias a forma de orar, a forma de buscar, através da palavra. Não estou inventando nada, não estou tirando nada do além. São situações que Deus, ele traz dentro da palavra exatamente para nos transformar. E gente, leia a palavra, não tem segredo, não caiam em charlatanismo por aí. Os segredos de Deus, isso, os segredos... Palavra, não tem segredo, gente, não caia em coisas ruins aí, que eu sei que você está buscando, você quer mais, você quer isso. Palavra, tomem cuidado, porque muitas vezes vocês estão buscando direções erradas. Gente, aqui eu tô falando como profeta, tá? E eu insisto nisso porque Deus insiste, porque tem muitas pessoas perecendo por falta de palavra, porque Deus já era para ter transformado, Deus já era para ter feito coisas, Deus já era para ter mudado histórias, mas as pessoas estão vinculadas às pessoas, estão engessadas em pessoas e estão deixando Deus de lado. A confiança está somente na pessoa, mas Deus está falando, não, a confiança tem que ser em mim. Isso daí só foi um vaso. Gente, eu só sou um vaso, um instrumento de Deus para trazer a palavra para vocês. Eu não posso nada, tá? Deus me usa, okay? Glórias a Deus por isso, amém, Senhor. Mas eu não posso nada, quem pode somente Deus. Então, o meu papel aqui, exatamente, quando eu deixei lá na bio das minhas coisas, levar a palavra, cura com a palavra, exatamente porque eu passei por essa cura, eu fui curada através da palavra. Não foi o homem, não foi mulher, não foi ninguém, foi Deus que fez. E a glória e honra é somente para ele. Então a gente tem que entender que a partir do momento que a gente se posiciona para ler a palavra, entender e aplicar na nossa vida, você já andou 70% desse caminho que muitas vezes é tortuoso para muitas pessoas e dolorido, porque as pessoas não entendem que a intimidade com Deus vai nos levar muito longe, tá bom? Gente, essa foi a palavra de hoje. Eu falo que continue firme e forte. Eu vou colocar lá na rede vizinha a mensagem central do capítulo, aquele resuminho que eu sempre coloco lá nos stories, tá bom? E vamos fazer a oração final em nome de Jesus. Me segue, a Maisinha tá colocando aí as redes sociais, as redes vizinhas, tá? Eu descobri que eu não posso ficar... No começo eu não falava, mas aí eu vi tanta gente falando que eu falo, mas falam que corta um pouco do negócio lá, enfim, porque o robô que faz a leitura labial vê que você tá indicando outras redes, aí ela corta um pouco da entrega. Eu não sabia disso, mas aí eu vi esses dias uma moça falando e falei, então tudo bem, eu falo rede vizinha, a Maisinha tá colocando aqui os nomes, ó, tá aqui fixado. Tá bom? E segue lá, me ajuda lá e vamos firmes e fortes, em nome de Jesus, continuar seguindo, tá bom? Vamos orar, fechem seus olhos, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, mais um dia eu agradeço, Senhor, meu Deus, pela Tua presença, pela sabedoria, pelo discernimento que o Senhor tem nos dado através da Tua palavra, da interpretação, Senhor, meu Deus, até dos versículos, Senhor, meu Deus, pelos exemplos que aqui são dados. Oh, Jesus, eu te peço que toca no coração de cada pessoa que está aqui nesse momento, Pai, porque assim como o Senhor chamou Samuel em meio ao silêncio, nos chama, Pai.
Nos chama novamente a escutar, a ter sensibilidade, Senhor, meu Deus, que a tua palavra não seja rara como foi na passagem, que a sua palavra não seja vã, que a sua palavra entre, Senhor, meu Deus, sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, em nome de Jesus, Pai, e na nossa vida, Pai, que essa palavra que o Senhor nos ensina todos os dias seja o motor das nossas vidas, o motor da nossa alma, do nosso espírito, que o Espírito Santo nos revele o oculto, o profundo, o escondido, para nós melhorarmos essa intimidade, Senhor, meu Deus, nos conduza, Jesus, para ir muito mais além. Senhor, guarda os nossos pés, guarda os nossos corações, guarda, Senhor, meu Deus, os nossos ouvidos, para que nada venha interferir, Senhor, meu Deus, na nossa intimidade contigo. Caia por terra todo levante, Senhor, meu Deus, que tenta tirar a gente da sua presença. Tampa os ouvidos, fecha os olhos, Pai, daquilo que o Senhor não quer perto de nós. Que a gente continue somente focando na luz que o teu Espírito nos direciona, em nome de Jesus, Pai. E a tua palavra, inclusive, Senhor, meu Deus, nos transforma. Eu sei, Pai, que vidas serão restauradas, que enfermidades cairão por terra, que documentos serão aprovados, que situações que o impossível, Senhor, meu Deus, parece tão presente, o Senhor vai lá de encontro, Espírito Santo, e faz acontecer. Oh, Senhor, meu Deus, proteja, guarda, defenda a nós e a nossa família, a todos que estamos entregando em oração, Senhor, meu Deus, visita em nome de Jesus. Oh, Jesus, toca naqueles que estão enfermos em nome de Jesus, porque eu creio, Pai, que a tua palavra cura. Ela cura o coração, ela cura a alma, ela cura a mente, ela cura, Senhor, meu Deus, aquilo que está no nosso corpo, que não pertence ao Senhor. Agradeço, Senhor, meu Deus, por pessoas que fizeram cirurgia esses dias, Pai, e correu tudo bem em nome de Jesus, Pai. Nós sabemos que tudo tem processos, Pai, mas em nome de Jesus eu sei que o Senhor está em todos. Guarda, Senhor, meu Deus, teus filhos que estão orando, Senhor, meu Deus, por portas de emprego, Pai. Abra, Senhor, meu Deus, abra a porta, Senhor, meu Deus, mostra a direção, mostra onde eles têm que tomar o caminho e o rumo, Senhor, meu Deus. Eu creio no impossível do Senhor, eu creio que o Senhor assina onde não há assinatura. Eu creio que o Senhor levanta, Senhor, meu Deus, financiamento onde não tem. Eu creio que o Senhor faz as coisas acontecerem, Senhor, meu Deus, porque o seu nome é glorificado, mas sendo sempre, Senhor, meu Deus, da tua vontade, não a nossa, porque estamos na obediência do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, guarda a nossa família, guarda a nossa casa, guarda os empregos daqueles que estão empregados, guarda, Senhor, meu Deus, a todos em nome de Jesus, Pai. Eu te clamo, Senhor, meu Deus, que esse dia seja abençoado, Pai. Amanhã não teremos a live, Pai, por motivos pessoais, mas guarda o teu povo, Senhor, meu Deus, na sexta, no sábado, no domingo, e aqui estaremos de volta na segunda-feira, Jesus. Acompanhe cada um. Guarda cada um, Senhor, meu Deus. Apresento também, Senhor, meu Deus, essas pessoas que estão sendo apresentadas no coração de pessoas aqui, Pai. Vai visitar, porque o Senhor é Deus de perto e Deus de longe. O Senhor é aquele, Pai, que transforma, restaura e resgata das mãos de Satanás. Espírito Santo, quebra as correntes do inferno. Quebra, Espírito Santo, toda barreira que impede essas pessoas de chegarem até o Senhor. Tira o coração de pedra, coloca um coração de carne, Espírito Santo. Vai transformando em nome de Jesus. Coloca, Senhor, meu Deus, os seus filhos, Pai, perante a tua presença. Apresentamos ao Senhor, Pai, porque o Senhor é aquele que levanta. Livra, Senhor, meu Deus, suas filhas, Pai. Tem mulheres aqui que Deus está dando livramento de relacionamento. Vai livrando, Espírito Santo. Manda para longe, em nome de Jesus. Faz a decepção cair
oh Jesus, faz a pessoa ver que aquilo que os olhos humanos, Senhor, meu Deus, está vendo, não é do Senhor, vai caindo por terra em nome de Jesus agora, vai quebrando o encanto do inferno, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor levanta, Senhor, meu Deus, os anjos do Senhor para guardar, para proteger, para defender e para livrar desse mal, Senhor, meu Deus, desse laço que Satanás está tentando jogar na vida dessa mulher, Senhor, meu Deus. Espírito Santo, vai de encontro, vai queimando, Pai, vai quebrando, Senhor, meu Deus, todo vaso oferecido, em nome de Jesus, Pai. Livra o teu povo, assim como o Senhor libertou, Senhor, meu Deus, o povo do Egito. Nós sabemos, Senhor, meu Deus, que muitas vezes somos falhos, somos fracos, mas, Pai, tem de misericórdia, porque ainda há aqueles que são obedientes à tua presença, ainda aqueles que são servos seus, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Eu creio no sobrenatural acontecendo, Jesus. Vai dando livramento, Pai, vai dando livramento em nome de Jesus. Vai dando livramento para os teus filhos, Senhor. Eu creio em nome de Jesus, Pai. Eu creio. E já te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Gente, muito obrigado pela presença. Deus abençoe a cada um que está aqui. Amanhã, como eu falei, eu não vou poder estar por motivos pessoais e não vou nem conseguir fazer a live mais tarde, mas segunda-feira vamos estar aqui firmes e fortes. Não deixa de ler a palavra, não deixa. Já leia, vai lendo igual, tipo, vai ter sexta, sábado, domingo, leia Samuel 4, o 5, o 6 e na segunda-feira a gente vem com firme e fortes na presença do Senhor. Gente, muito obrigada, um beijo, Deus abençoe a todos. Me segue lá, vi que tem muita gente nova aqui, vai lá, me segue. Ajuda missionária, ajuda. Não é Pix não, tá? Não é Pix, nas redes vizinhas. É nas redes vizinhas, tá bom? Então façam lá, ajuda, por favor, tá bom? Gente, beijo, fiquem com Deus. Até segunda.